por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, hoje é segunda-feira, semana começando agitada e com mercados em queda. Vamos falar sobre isso aqui no Investidor em Foco. Também vamos falar de reunião do Copom, boletim Focus, agenda da semana e os impactos do coronavírus nas economias que continuam crescendo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio de hoje. Kleber, tudo bem por aí? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo bem, tudo bem. A semana que tá começando um pouquinho tensa nos mercados, né, Kleber? Tá, a consequência dos últimos dias, né, das últimas semanas que a gente já vem falando bastante, né, Rê, das preocupações, principalmente na Europa, elas vêm se intensificando e naturalmente agora começa meio que, se a gente fosse fazer uma avaliação ali, um afunilamento dessas preocupações por causa dos números na Europa que pioraram bastante, viu, Rê? E Estados Unidos não está muito diferente em termos de avanço da pandemia também, né? Tem crescido bastante em algumas regiões o número de casos. Muito. Quando a gente olha para a Europa, né, a gente vê ali uma preocupação muito grande em relação ao risco dos lockdowns, né, como a gente fala. Alguns analistas já têm colocado da seguinte forma, Rê. Como os números atuais, eles já começam a se aproximar em algumas regiões próximo a 60% daquilo que foi o pico da pandemia no mês de março na Europa, se a gente continuar com esse ritmo crescente nas próximas 2 ou 3 semanas, é provável que a gente precise de uma medida bem mais forte de restrição, ou seja, um lockdown de fato em diversas regiões. O que pode, sim, acabar impactando muito tanto a recuperação da atividade econômica, mas principalmente a vida das pessoas na Europa, e isso acabaria influenciando muito aquilo que se tem de expectativa para 2021, porque não era... existia esse risco, mas não era esperado que ele fosse acontecer como ele vem acontecendo, né? E como você colocou dos Estados Unidos, já começam as discussões em alguns fóruns importantes do governo norte-americano sobre a necessidade de acelerar as questões ligadas à liberação da vacina, uma vez que eles já estão vendo que o controle da pandemia está sendo muito ineficaz, né? E isso, sem dúvida nenhuma, ainda está aliado às eleições que estão acontecendo, né, que vão ter o seu desfecho aí na semana que vem, provável desfecho na semana que vem, porque ainda tem toda a questão eleitoral ali que pode prorrogar alguns dias depois do dia 3, né? E também a questão do pacote de estímulos, que ainda está naquele impasse com muitas discussões e não tem ali a definição de quando que ele vai ser liberado. Bom, tudo isso, Kleber, está fazendo com que a semana comece com as principais bolsas mundo afora em queda. Exatamente. A preocupação maior agora é, de fato, com que tudo aquilo que foi feito de estímulos, tudo aquilo que foi gerado, que naturalmente era esperado que trouxesse o impacto positivo que trouxe, né, até pelo menos aí 3 ou 4 meses após ali o grande pico da pandemia, né, e o grande pico da crise, tivesse uma continuidade, e isso vem sendo alterado ao longo dessas últimas semanas. O que a gente tem, por exemplo, agora para essa semana em relação a dados importantes que vão mexer com esses números, são algumas indicações, por exemplo, de PIB na Europa, que a gente vai ter a divulgação na sexta-feira, do terceiro TRI. A gente tem divulgação do PIB também do mesmo período nos Estados Unidos. E esses números vão dar indicações um pouco maiores do que é que a gente vem conseguindo realmente captar de recuperações nessas grandes regiões. Além disso, a gente tem definição de taxa de juros na Europa, com possibilidade de informações de novos programas de estímulos que talvez eles possam fazer, taxa de juros no Japão, todas essas são esperadas que sejam mantidas, né? Ninguém imagina que tenha mudança de juros, porque aumentar juros agora não faz sentido, né? Mas já é um quadro que realmente levanta uma luzinha amarela aí que a gente não tinha até pouco tempo. E tem, aproveitando que você está trazendo a agenda da semana, aqui no Brasil também a gente vai ter
decisão do Copom sobre a taxa de juros local e criação de empregos, tudo essa semana. É uma semana recheada aqui no Brasil também. O evento principal, né, e esperado é a decisão do Copom, né, que começa amanhã a reunião, ela termina na quarta-feira, e ela não era tão aguardada assim, porque todo mundo já vem colocando há muito tempo, e o próprio Banco Central sinalizou que a taxa de juros seria mantida em 2%, que é o que se espera para essa quarta-feira, tá, Rê? Só que a gente tem pelo menos aí 2 pontos recentes que vem chamando muito a atenção e preocupando muito os mercados, e aí o comunicado que o Banco Central vai trazer na quarta-feira é que pode ser muito relevante e dar um sinal diferente para as próximas reuniões e até para a política monetária que vem sendo adotada, que basicamente é a inflação e o quadro fiscal, que a gente tanto já falou aqui também. Assim como a gente já falou bastante de inflação também, né? Ela vem dando sinais de uma aceleração acima do que era esperado. Tem uma preocupação grande ainda da possibilidade do que a gente fala de repasse do que vem sendo inflacionado na indústria e no preço do produtor, com os insumos ligados principalmente à elevação de câmbio, das commodities, que ainda não chegou no consumidor final, né, Rê? Mas que aos pouquinhos vem sendo repassada. E isso pode mudar, sim, o programa de política monetária que a gente tem do Copom, né, tanto do Comitê de Política Monetária quanto do Banco Central aí para as próximas decisões. Vamos ver o que eles vão trazer nesse comunicado, né? E do restante da semana a gente ainda tem aí, como você falou, a gente tem o IGPM falando de inflação, que sai essa semana, né? O CAGED, né, trazendo dados aí também de criação de novos empregos. Também a gente vai ter dados de desemprego no Brasil, dados da economia como um todo vão saindo, como, né, a gente olha também para os números de governo e do saldo do governo, quando a gente vai pegar aí o primário que deve sair amanhã, além de diversos relatórios, né, de empresas super importantes que vão fazer divulgação de balanços corporativos do terceiro tri. Uma semana bem recheada. Muito bom. E você falou sobre a questão do Copom, da manutenção da taxa de juros. Saiu o boletim Focus hoje. Queria que você trouxesse para a gente, Kleber, os principais indicadores, e tem aí uma sinalização de taxa de juros acima de 2% para o ano que vem, né? Mas não é bem a expectativa que se vinha trabalhando, né, Kleber? O que traz ali um sinal diferente. Primeiro, quando a gente estava falando da inflação, né, ela veio ali pela 11ª semana seguida sendo elevada nas projeções ali das casas que são medidas pelo Banco Central. O IPCA foi para 2,99, né? Ainda é um número confortável? Mas já são 11 semanas que a gente vem olhando que esse número vem aumentando. Na ponta do IGPM, já são 15 semanas de elevação consecutivas. E esse já está em quase 20%, 19,72%. Já tem várias casas que estão olhando para o IGPM fechando acima de 20% no ano. Isso começou a influenciar a avaliação das casas em relação à Selic para o ano que vem. A mediana continua a mesma de 2% para esse ano, né, das principais casas. São 17 semanas já que a gente não tem alteração para a Selic. Já para 2021, que estava em 2,5%, subiu essa semana para 2,75%, que já é um sinal de que a gente sim já tem conversas de algumas casas que olham para a Selic a 4% no ano que vem, né, que já seria o dobro. Se a gente olhar para o Brasil, não é um número tão elevado, mas dado que a gente tem, a gente está falando de dobrar a taxa de juros, e que não era esperado até pouco tempo. Pois não é o que o Copom vem sinalizando também, né, Kleber? Eles vêm sinalizando que precisa de uma justificativa muito grande para eles alterarem no curto prazo. As mensagens que vieram desde a última reunião para cá, principalmente até pelo próprio presidente, né, da instituição, dizendo que se a gente não tiver um cumprimento do regime fiscal, né, se as questões fiscais piorarem, eles poderiam rever o compromisso, né, de manutenção de juros que eles colocaram. Mas, junto com isso, eles também citam e falam muito sobre a questão da inflação. Então, são esses dois pilares aqui que vão determinar se a gente vai ter uma continuidade ou não da manutenção desse nível de juros.
E é muito ruim, obviamente, porque a gente tem um fiscal deteriorado, a gente tem um risco aqui, obviamente, de aumento de dívida, e isso faz com que você tenha uma piora do seu quadro se você aumentar os juros, né? É mais um agravante para uma situação que já é difícil. Ao mesmo tempo, você precisa dos juros baixos para o estímulo à economia, além de outros programas que precisam ser feitos. Então, essa reunião, ela vai ser, o comunicado dessa reunião de quarta-feira, ele vai ser determinante para realmente a gente ver se isso que começa a se desenhar numa configuração diferente de projeções no relatório Focus, nas últimas semanas, vai refletir já nessa reunião, ou pelo menos no comunicado dela. A decisão, ninguém acredita que vai ser diferente de manutenção nessa vez, né? Mas o comunicado já pode fazer, sim, com que aquilo que você colocou, que vinha sendo apresentado, mude para a próxima. Sim, certo. Bom, temos que ficar atentos também, e aí vai a dica para quem está nos ouvindo, porque é a semana que antecede as eleições norte-americanas, então muita coisa ainda pode acontecer, pode vir muita novidade, muita bomba às vezes, né, Kleber? É um período bem crítico e qualquer revelação, discussão pode impactar nos mercados, né? É uma coisa bem esperado que isso aconteça, né, Kleber? É muito esperado, e aí o que a gente pode colocar aqui para o investidor, alguns pontos, o primeiro. Além de ficar muito atento a todas as informações, né, e acompanhando todos os desdobramentos desses eventos que vão acontecer, fique mais próximo ali das pessoas que estão te assessorando, seja do seu especialista, né, as pessoas que estão olhando para a sua carteira de investimentos, para realmente ver se tem algo que precisa ser reenquadrado ou se tem algum espaço ali para aproveitar alguma oportunidade que possa aparecer, porque a tendência é que o mercado vá começar a ficar mais volátil do que ele já vem se apresentando nos últimos meses. O mês ainda é positivo, né? Quando a gente olha para o resultado, o mês de outubro para o investidor vem sendo um mês bom, né? Apesar da queda que a gente teve na sexta-feira, por exemplo, o Ibovespa vem subindo 7% no mês, todas as bolsas lá fora, tirando na Europa, que vem sofrendo um pouco mais, tão positivas, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia, e os índices aqui no Brasil de renda fixa, principalmente de juros futuros, também estão trazendo resultados positivos para os investidores. Mas daqui em diante, dado todo o quadro que a gente tem, a volatilidade tende a aumentar sim. Então é super importante que ele tenha esse acompanhamento bem de perto ali e vai calibrando, né? Que é o que a gente sempre fala, vai fazendo os ajustes ali e vendo se tem algo que dá para aproveitar ou não, ou às vezes ficar quietinho. Não fazer nada pode ser fazer muito às vezes também. É verdade. E a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, e a gente estava falando agora de especialista e tudo mais. Fiquem atentos aqui aos nossos episódios, porque a gente vai falar sobre esta figura tão importante nos dias de hoje, que é o especialista em investimento, e tudo que a gente tem que observar na hora de conversar com o especialista, e também por que é tão importante ele estar qualificado. A gente vai fazer um episódio sobre isso na semana que vem, então fiquem atentos que a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Amanhã, terça-feira, tem aula com o professor Martim. Essa semana a gente também vai falar sobre Copom na quinta-feira, sobre cenário econômico também na quinta-feira, e quarta, a relação entre consumo e investimento. Afinal, investimento também é uma compra, né, Kleber? Não deixa de ser, eu tô comprando um produto. Então a gente vai falar sobre esse assunto também. A semana tá bem cheia de coisas legais aqui no Investidor em Foco, não percam. E a gente se encontra no próximo episódio, Kleber. Combinado, Rê, uma ótima semana a todos. A gente fica aqui na torcida e acompanhando para que sejam dias positivos, não só para os investidores, mas para todas as pessoas, e em especial aquelas que estão ainda sofrendo com a questão da pandemia. Tudo isso passe o mais rápido possível. Valeu, Rê, boa semana. Valeu, para você também, boa semana para todo mundo que está nos ouvindo. Cuidem-se, tenham responsabilidade aí na hora de sair de casa e sigam acompanhando a gente nas redes sociais e também aqui nas plataformas de podcast. A gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.